Boa tarde, alagoanos e alagoanas. Vou disponibilizar meu currículo, que eu estou solteiro. Por favor, alguém se candidate, senão vou me inscrever um SEDEX para mim mesmo. O negócio já começou a andar sozinho, já começou errado. Bom, meu pai me deu um conselho bastante interessante no dia que ele falou: Sérgio, fala alto para que seja ouvido, fala em pé para ser visto e fala pouco para ser aplaudido. Né? Então, como eu não tenho a eloquência das palavras, vou tentar resumir aí de uma forma bastante breve. Mas falar de tratamento é uma coisa bastante complexa. Né? A droga, já falar da droga já é uma coisa... Vocês também deram, na hora que eu vi a mim hoje de manhã, eu vi um acidente automobilístico na orla, e era uma excursão de crianças num carro, e uma série de crianças ali ensanguentadas, caída, um pânico. É mentira. Falar de drogas é a mesma coisa, é um pânico, gente. Falar desse tema tão preconceituoso, inclusive falar de tratamento, é pior ainda. Mas enfim, eu gostaria muito que alguns governantes estivessem aqui, porque eu escutei hoje falando assim: o Lula não mexeu em duas coisas, nas políticas financeiras e nas políticas de drogas. De drogas seria impossível, porque ainda não tem política. Se estivesse política, nós não estaríamos aqui. Quinta-feira, com sol desse, um monte de profissionais, pessoas que padecem do transtorno da dependência, nós não estaríamos aqui. Este evento não era para ser uma iniciativa apenas do governo. Esse evento era para ser uma iniciativa da Secretaria Nacional. Era para ser uma iniciativa do Ministério da Saúde, da Coordenação de Saúde Mental. Norte e Nordeste, de 2002 a 2005, eles aumentaram quase 100% o uso de substância psicoativa. E lá em São Paulo, pelo menos, na rede que nós temos de estruturação, eu acho que é bom também nós lembrarmos o que nós estamos fazendo aqui. Então não dá para nós trabalharmos, quando o Luca falou de trabalhar com a verdade, é isso. Nós temos que entender o que a substância psicoativa ele faz dentro do sistema. Evidentemente que o custo-benefício é infinitamente maior do que os prejuízos que a droga traz, mas que no primeiro momento, no momento do namoro com a substância psicoativa, é isso que ocorre. E essa lembrança que fica dos primeiros usos com o usuário, essa lembrança que se tem daquele namoro, porque isso nunca mais apaga. E é isso que é chamado de memória eufórica, de lembrança eufórica. É isso que traz uma reincidiva muito grande dentro da recuperação do dependente químico. Portanto, é uma doença crônica, incurável, é uma doença cerebral que só tem como ser estacionada, apagar a velhinha. É como uma diabetes. Se não comer açúcar, os pâncreas não vai sofrer, porque tem uma baixa produção da substância para digestão. Portanto, ele não passa mal e fica estacionado. A dependência química é a mesma coisa. O dependente químico, ele não pode ter nenhum tipo de substância que venha alterar o teu metabolismo cerebral, a tua situação emocional. Ele não pode usar absolutamente nada. Mas ele era usuário de cocaína. Ele pode tomar uma cervejinha. No sistema neurológico, no sistema mesolímbico, onde fica a recompensa de prazer, ele não identifica, embora são lugares extremamente peculiares, mas ele não identifica, olha, eu não vou ter alteração porque essa não é a minha droga de preferência. Ele era usuário de cocaína. Aí ele tomou um queroseninho, uma cervejinha, né? Então eu falei assim: não, isso aqui eu posso. No cérebro não quer saber. Ele foi acionado. Uma vez acionado, pronto, ele desencadeia um processo. Então não é que uma droga puxa a outra, não. Uma droga é continuidade da outra.
O indivíduo que é dependente químico, ele não pode tomar absolutamente, ele não pode ter nem alteração nenhuma. Tanto é que quando esses indivíduos que estão em tratamento, se ele vai fazer alguma atenção à cirurgia, o médico precisa ser avisado para que não se dê dolantina, porque a dolantina, ele causa também, e eu estou cansado de atender nos serviços pacientes dependentes de dolantina, que é derivado de opiáceos, e depois o indivíduo fica. Aí não é, olha o que ele começa a fazer. Vocês já viram essas histórias desses indivíduos que engolem coisas? Que engole gilete, engole esquilo, engole... Uma vez nós fizemos uma radiografia do menino do Acre. Nossa, gente, ele parecia um ferro velho. Ele tinha pedaço de cortador de unha, porque ele para engolir por partes, para toda hora, ele sofreu endoscopia e tomar dolantina, então ele desmembrava o cortador de unha. Ele tirava uma partezinha, engolia, aí tirava o aparelho dele, ele ia engolir o resto do... Ele ficou dependente de pasta base, dependente de maconha e mais dependente de dolantina. Então, indivíduos que são dependentes, ele não pode ter nenhuma alteração. A alteração que ele pode ter é só da parte de esporte, lazer, divertimento, de outras formas, mas não mais de substância psicoativa. É uma doença como qualquer outra, que pode ser mudado também um padrão comportamental. Eu escuto muitos pais também me dizerem esse processo. Será que é possível ele retornar a uma vida normal? Claro, partindo do pressuposto que a dependência, o tratamento é um processo, então ele vai ter que ser respeitado esse processo, até que ele elimina, como o Luca mesmo disse, ele elimina os fatores de risco, ele aumenta os fatores de proteção dele, ele termina adquirindo modelos comportamentais, ações comportamentais, alteração cognitiva de crenças automáticas. Ele começa a adquirir e ele pode completamente exercer. E olha, vou te falar mais. Quantos dependentes químicos estão anônimos e que são referências nacionais? Em todas as áreas. Grandes empresários, médicos, psiquiatras. Eu não vou falar, senão vocês vão invadir o meu trabalho. Que lá, filho, eu vou te falar, na universidade que eu trabalho, eu já tratei 5. Fiz parte do tratamento. E o National International Drug Abuse, eles configuraram 13 princípios, porque a dependência química, o trato com a dependência química, a abordagem que nós temos mais antiga é a abordagem dos anônimos, que é a filosofia do método Minnesota, que é os 12 passos. Ela surgiu em 1935 por não ter a parte psiquiátrica. A dependência é a psiquiatria que devia ter abarcado na época para estudar, ninguém quis tratar, e um grupo anônimo, por 2 pessoas, eles formaram esse grupo e eles começaram a tratar os dependentes químicos de álcool. Isso foi em 1935, onde foi configurado a filosofia do método Minnesota, que são os 12 passos. Posteriormente, em 65, Maxwell Jones começou a partir de uma observação que ele teve com os indivíduos remanescentes da guerra, ele montou a primeira comunidade terapêutica. Depois veio Charles Frederick com aquela abordagem confrontativa, parecendo Hitler, então de humilhar, de rebaixar. O paciente dependente químico, a pessoa da dependência química, ele é um paciente muito diferenciado. Eu acho que é importante eu ressaltar isso aqui. Todas as abordagens, é um paciente subordinado para as abordagens que nós temos aí dentro da medicina. Se qualquer profissional